ouviu falar em CTA e em gatilho mental? Hoje, no Marketing em 20 Minutos, nós vamos te falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Anelisa Souza. Eu sou o Fábio Bandeira de Mello. E este é o seu podcast diário. Diário não, semanal, desculpa. Para falar sobre marketing. Já quer fazer chantagem pra gente fazer diário. Porque eu gosto, gente. Não tenho fôlego pra isso, não. Então vamos lá, Fábio. Vamos falar aí de CTA. A gente tem pouquíssimo tempo para falar de duas coisas tão importantes aí para as copies, né? Para as legendas, para os designers. Porque hoje, quando a gente fala... É um dos princípios hoje do conteúdo, né? O uso de gatilhos mentais para a gente interagir, conquistar mais o público, né? Seja utilizando vários deles, como autoridade, escassez e tal. E o CTA, que é a chamada para ação, o call to action, né? Que é o termo correto ali. Desculpa o meu inglês, tá, gente? Não, né? Mas ele faz com que as pessoas tomem uma ação, né? Então, hoje é fundamental. Se você está pensando em texto, né? Ele acaba sendo... e tudo no digital tem texto, né? Você vai escrever num site, você vai escrever num blog, você vai escrever nas redes sociais. Eu faço o vídeo, mas tem que ter o texto ali que vai acoplar. Tem que ter o título do texto do YouTube, por exemplo. Né? Então, sempre tem texto. E é importante entender esses gatilhos mentais, esse CTA. E acho que vai ser uma conversa bem legal. Eu queria já começar perguntando para você, Fábio, o CTA, o que é, você já disse, né? Que é o call to action, né? É a chamada para ação. E a importância dele é justamente você induzir o seu leitor, seu possível cliente, o seu lead, seja lá o que for, a fazer alguma coisa que você queira, que você tenha interesse que ele faça, né? Aí eu vou pedir para o Fábio falar um pouquinho, explanar sobre as diferenças que existem de CTA em texto, por exemplo, como ele falou. Existe CTA no próprio vídeo. Quando eu estou aqui e falo para você, já é um gatilho, né? Já é uma chamada para você clicar, né, no joinha, compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Isso é um call to action, não é isso, Fábio? Isso é um call to action. E acho que é importante a gente, deixando um pouquinho mais claro. Isso não é novo, tá? Sim. A publicidade há mais de 100 anos bebe isso. Se você for agora, saiu daqui ou você está, de repente, no seu carro, começa a olhar os outdoors. Todos eles têm um imperativo. Compre, ligue, faça, aconteça, né? Entre em contato. Todos eles têm ali um imperativo. A publicidade bebe desse imperativo há mais de 100 anos. Até aqueles vendedores de rua, né? Venha, compre, né? Últimas chamadas, venha agora. Anúncios antigos, compre batom, seu filho merece batom. Tudo é no imperativo, né? Tudo para o fazer. Né? E por que isso acontece dentro da publicidade? Porque isso dá certo. Porque a gente, tecnicamente, é acostumado, né, a receber ordens e executar essas ordens. Eu já atuei durante muito tempo num portal de conteúdo bastante conhecido da área de administração e negócios, chamado administradores.com. Talvez você que está nos ouvindo aqui conheça. E no administradores.com eu tive o prazer e a satisfação de ter um programa no YouTube que se chamava um insight em 100 segundos. Então, eu tive a oportunidade de fazer 100 vídeos, né, e testar bastante desses vídeos, o que aconteciam. E eu comecei a entender o poder do call to action muito ali, lá nos... Nem lembro qual era o ano ali, né, mas faz um tempo ali. Ele está fazendo charme só para dizer que ele não é velho. Estou tentando fazer conta ali, mas talvez seja 2015, 2016, mais ou menos. Não é tanto tempo assim. 2014, uns 10 anos, quase 10 anos aí. Mas o que eu comecei a perceber do call to action? Quando, nos vídeos, que era uma proposta de em 100 segundos passar uma dica, eu não utilizava nenhuma call to action, tipo assim, clique aqui para você curtir. E naquele vídeo que eu utilizava, clique aqui para você dar o seu joinha para você curtir, a diferença em termos de compartilhamento, de interação, de curtida era muito grande. Né? Era muito grande. Né? Eu falava, caramba... Por isso que essa galera que já estava, os youtubers antigos, aqueles que eu me espelhavam, sempre todos utilizavam em todos os vídeos.
Porque funciona. Né? E porque a gente é imediatista, né? As pessoas são imediatistas. Se a gente não faz na hora, a gente vai esquecer de fazer depois. Não faz não. E, principalmente porque a gente vive, né, agora, em 2023, a gente vive ainda mais frenético e ainda mais coisas que vão chegando para nós, né? E aí, se você não faz na hora, você não vai fazer depois. E é por isso que hoje em dia, ainda mais do que em 2016, 2015, a gente ainda incentiva muito você a fazer nas suas redes sociais. Eu só quero pedir o nosso colega aqui do som, só para nos avisar quando tiver o tempinho. Tá aqui já. Beleza. Quando a gente já estiver atingindo, né, para a gente não passar do tempo. E aí, existem vários tipos de gatilhos mentais e a gente pode atrelar a várias outros artifícios dentro do marketing digital, e um deles é o gatilho mental. Mas antes de falar do gatilho mental, eu queria que o Fábio falasse um pouquinho das diferenças de CTA para topo, para meio e para fundo de funil. Nós já falamos sobre topo, fundo e sobre o nosso funil de vendas. Volte lá alguns passos para trás nos nossos episódios. O podcast do Inbound Marketing a gente falou bastante sobre Exato. isso. Né? Aí fala só um pouquinho qual a diferença assim, de CTA para esses três. Legal, maravilha. Acho que casa bem com o que eu queria topificar. Quando a gente está falando do CTA, eu falei de uma situação de vídeo, né? Canal do YouTube e tal, mas ele serve para tudo. Na hora que a gente está fazendo a nossa chamada nas redes sociais, você que quer melhorar a sua publicação no Instagram, utilize esse artifício. Não abra mão disso. Mas tem gente que diz que não é interessante. Mas é interessante, é importante. Principalmente para você que é pequenininho, que precisa impactar ainda uma audiência de uma forma mais relevante. Então, não é que todas as suas publicações precisam obrigatoriamente ter. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquelas que você quer que o teu público tome uma ação, faça um resultado, essa vale a pena. Porque às vezes tem aquele vídeo que a gente busca viralizar, gerar engajamento e tal. E aquele vídeo que às vezes tem um quê de humor. Então eu não preciso ficar, agora me siga, agora clique aqui para pedir tal coisa. Não, às vezes não precisa. Mas tudo depende, né, Fábio? A gente já cansa de falar isso. Eu vou dizer que o nosso retorno voltou aqui, que maravilha. Tá? Então, qual é a diferença de um de outro? Tá? Então, o CTA é aquela nossa chamada para ação. É a gente solicitar para o nosso público que ele faça alguma determinada ação que a gente deseja, seja curtir, clicar, compartilhar e tudo mais. E o gatilho mental são aspectos, né, que também envolvem esse nosso discurso, essa eloquência na hora que a gente vai falar e que vão ajudar, né, o público também a ter mais confiança naquilo que a gente quer passar ou ter mais velocidade em alguma determinada ação. Está meio confuso, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho desses gatilhos e assim que a gente fala desses gatilhos vai ficar bem mais claro para as pessoas e o quanto podem usar. Né? Então, recentemente, não faz tanto tempo assim, a gente teve uma Black Friday. Né? A Black Friday é excelente para a gente poder utilizar gatilhos. E aí eu queria já começar com 2 gatilhos, vou pedir para você comentar um pouquinho deles, Ana, e aí eu faço esse rebate. Tá? É o gatilho da urgência e o gatilho da escassez. Deixa eu só fazer uma leiturinha aqui, bem rapidinho, só para a gente entender e fixar o que é realmente o gatilho mental. Gatilhos mentais, eles são eventos e circunstâncias externas que podem produzir sintomas emocionais ou psicológicos desfavoráveis ou favoráveis. Aí um exemplo bem rapidinho ficou assim de quando essa determinação, ficou bem melhor do que a minha ali. Tá vendo? Por que eu quis ler, sabe? Porque é bem interessante, porque a gente tem ouvido falar muito essa coisa do gatilho, por exemplo, em questões psicológicas, psiquiátricas. Eu tenho ansiedade e tal coisa me gera gatilho, né? Quando meu pai, por exemplo, ele tem problemas com ansiedade. E agora, ele é um senhorzinho de 72 anos e tal, e ele, gente mais velha, não gosta de sair de casa e tal. E a gente está com uma viagem marcada para o próximo sábado, e ele já está super ansioso. E foi só falar, pai, vamos viajar, pronto. Deu um gatilho nele de ansiedade. Então, pode ser gatilho desfavorável ou favorável. No marketing digital, a gente quer que seja favorável, né? E aí, como que esses gatilhos mentais funcionam, né? O Fábio falou de 2, que é o de urgência e o de escassez, que é muito usado, é muito usado. Black Friday, são últimos dias,
É muito bom a gente explicar usando exemplos, né? Últimos dias, últimas unidades, venha correndo. É só você entrar em qualquer página de passagem aérea, que utiliza bastante, ou de hotéis também, ali funciona bastante, né? Então, no caso da urgência, né, é você limitar datas de entrega, né? Então, exato, vai até o dia 30, vai até o dia 20, é o último dia, né? Então, você acaba criando, de certa forma, para as pessoas, caramba, eu tenho que aproveitar isso, porque depois eu não vou ter e eu não vou aumentar. O que você não pode fazer, e que não é uma estratégia legal, é você colocar últimos dias todos os dias. E não vale a pena mentir também, né? Últimos dias todo mês. É até o dia 30. Aí no dia 1 continua a promoção, que vai até o dia 30. Aí isso aí não é legal. Tem uma loja de material de construção, que não vou dizer aonde, não vou dizer o nome, que eu sempre passo lá e sempre está com promoção de tijolo. O ano inteiro. Então, assim, não é vantagem. Sempre está naquela promoção com aquele preço, então não é promoção, não é vantagem, né? Já não é mais promoção. Não é mais promoção e não é mais vantagem para a pessoa. Então, o princípio de escassez e da urgência, ele é capaz de gerar na pessoa um risco iminente dele ficar sem aquilo. Então, assim, eu não posso deixar de comprar. E eu tenho que ser agora, porque se amanhã... se eu for comprar amanhã, eu perco esse preço. Ou você perde a data, ou na escassez, né, você perde de ter. Ó, temos 5 unidades. Últimas unidades. Tem 3 unidades, tem 2 unidades. Só é o último. Né? Ou você pega agora, ou já era. Então, de fato. Agora, não adianta, última unidade. Ou você pega, ou já era. No dia seguinte, o cara tem mais 20, tem mais 30. É preciso a gente, como... né, estrategista, como profissional de marketing, como empresário, como empreendedor, né? Então, que eu sei que a grande maioria das pessoas que assistem, né, a gente entender que precisa ser trabalhado esses gatilhos com sabedoria. Não pode ser criado um gatilho sinceridade, né? Com sinceridade. Exato. Porque as pessoas sabem quando elas são tapeadas, gente. Não adianta, no ano que a gente está, não adianta a gente achar que o nosso público é bobo. Ele não é. Com autenticidade. Se a gente não tem, a ação provavelmente não vai fazer o efeito quanto você gostaria. E é interessante que a gente, nesse exemplo que a gente deu da Black Friday, da escassez e tal, a gente já pode unir as duas coisas, o princípio, né, o princípio da autoridade, que é um gatilho mental, com o CTA, né? Olha aqui, a gente tem últimas unidades, venha comprar agora, né? Então, a gente uniu as duas estratégias dentro de uma única ação. Tem um gatilho mental que eu adoro, que é de prova social, e eu acho que isso funciona muito bem. E aí entra questões até de Instagram. Não sei se a gente já chegou a falar de algum exemplo aqui de prova social em algum. Gente, é porque às vezes é tanta aula, eu não sei dizer se eu falei aqui no podcast, mas qualquer coisa você vai ouvir de novo essa história, tá? Sim. E eu vou utilizar a Ana como exemplo. A Ana é viajado, conhece o Brasil inteiro. Mas, Ana, diga um local que você gostaria de viajar. Gramado. Gramado, tá. Vamos supor que a Ana foi para Gramado, tá? E... foi com o marido e tal, foi sem os filhos para poder curtir ainda mais o maridão, uma nova lua de mel e tudo mais. Só que a Ana não conhece Gramado, né? Então, curtiu os passeios daqueles que estavam e falou, vamos para o restaurante. O cara do hotel chegou e disse, tem uma rua de vários restaurantes que são muito bons. Ana chegou junto com o marido dela e dentro tinha um restaurante da esquerda, e nesse restaurante da esquerda não tinha quase ninguém. Tinham 2 pessoas ali, né, uma sentadinha e tal, os garçons meio parados e tal, dava uma sensação meio de abandono. E tinha um restaurante, que é o restaurante da direita, que estava lotado, fila de espera, tá? Qual que eu vou achar que é bom? Né? Ana, qual que você iria? No lotado. No lotado. Por quê? A não ser que assim, que eu estivesse morrendo de fome, né? E tipo, qualquer coisa poderia ser. Que aí o seu ponto, né, não é mais a questão da experiência. Você quer ir para Gramado para vivenciar aquela experiência e tal. Aí já entra nesse ponto. É uma necessidade de alimentação. Aí é a necessidade base da pirâmide, né? De Maslow, né? E aí nessa pirâmide você quer se alimentar o quanto antes. Mas o ponto é esse. Você não conhece nenhum dos 2 restaurantes. Você nunca foi nesses restaurantes. Você não sabe nem qual é a comida, se é boa ou ruim de cada um deles. Mas a percepção que você tem a partir do momento que aquele está lotado, ela muda.
né? Então você entende que aquele restaurante que está lotado é melhor e tem uma comida melhor. Às vezes nem é, né? E tem uma experiência melhor e às vezes não é, né? Então isso é prova social. Sim. Então prova social vende. Como que eu encaro isso na minha realidade se a gente for pensar até no marketing digital? Redes sociais, Instagram. A quantidade de seguidores conta? Conta. Se você tem 200 seguidores e faz uma campanha de tráfego pago, por exemplo, pode ter certeza que o seu resultado, às vezes, ele não vai ser tão bom. Agora, se você tem 20 mil seguidores, 10 mil, tal, ou que tem uma base que seja relativamente interessante, isso conta, a pessoa chega, rapaz, olha isso. Você diminui uma barreira, né, um obstáculo, que seria uma objeção da pessoa, de repente, não comprar. Então, um outro exemplo muito legal de prova social é, tipo, você mostrar os mais vendidos. Tipo, a gente vendeu não sei quantos, tipo, 1000 exemplares. Eu estava escutando uma história de uma escritora que ela vendeu, assim, foi recorde no Brasil na década de 60. Ela vendeu 600 unidades de um livro em um único dia. Isso é surreal. Para escritores da época que vendiam, o máximo que eles vendiam era 50, 30. Né? Ela conseguiu vender 600 em um único dia. Então, isso é prova social. Falar assim, olha, o meu livro é bom, cara. Tem um porquê das pessoas terem comprado o meu livro, né? Ou o meu, sei lá, tonificante, né, capilar, enfim. É curioso isso. Em relação Ai, meu Deus, a gente vai passar o horário. É curioso em relação a isso, só de prova social. Vou falar do livro também. Eu sou autor de livro. Eu não sei se quem está aqui na audiência conhecia, mas eu escrevi um livro em 2018 chamado 7 Lições de Negócio de La Casa de Papel. Tive a honra de fazer o lançamento na Bienal em São Paulo e depois disso fiz o lançamento em vários outros estados também. E aí, essa questão do livro, que é a editora, né, a Universo dos Livros, né, fala, ó, o segredo é a gente entrar na Veja, é a gente entrar na lista da Veja. Porque se a gente entra na lista da Veja, as editoras, as livrarias, colocam o seu livro como uma referência lá na frente ali, né? E isso faz com que os livros que estão lá na frente, eles são mais vendidos, né? Então, o mais vendido, ele continua mais vendido por muito tempo. Sim. Né? Então, eu consegui uma semana, entrar lá na lista dos 20, não era nem a lista dos 5, nem dos 10, mas a lista dos 20, acho que foi em 18º, na lista de negócio, de uma semana. Fiquei super feliz, mas depois nunca mais vi meu livro lá, nenhum da lista da Veja. Porque é difícil, né? Mas é uma prova social. Tipo, eu fiquei uma semana no topo, né? E tal. Ali entre os 20 de venda, pelo menos naquele arco. Mas é isso, assim, a prova social, ela ajuda muito a vender. Então, você tem que buscar isso. Como que eu crio prova social no meu negócio? Cara, mostrando seus cases, mostrando entregas que você realizou, mostrando satisfação do seu depoimento público. De alguém que usa o seu produto ou o seu serviço, depoimento, né? Buscando crescer a sua base. A gente, inclusive, já gravou podcast falando sobre isso, como que a gente gera mais engajamento. Sim. Então, são formas de gerar isso. Eu acho que a gente tem pouquíssimos minutos, 2, 3 minutos. Só para finalizar, eu vou citar aqui alguns outros. São poucos gatilhos mentais, mas, assim, fica aí um gostinho de quero mais para você procurar a gente, que a gente pode te ajudar com isso, te orientando e tal. E também comenta aí no campo que você pode comentar, perguntando alguma coisa que a gente vai ter o maior prazer de responder. Se você quiser estar assistindo, quiser depois botar a gente lá no Instagram, @upbranding, upbranding, fala com a gente também tem o nosso site que você pode falar diretamente com o WhatsApp também, com a nossa equipe, que é o www.upbrand.com.br. Enfim, vai ser ótimo aí fazer essas perguntas e a gente poder responder em futuros podcasts. Joia, então citando bem rapidinho mais alguns. Um exemplo de princípio de autoridade. É quando você é autoridade e você quer mostrar que você é autoridade naquele segmento. Um médico, por exemplo, quantos anos de mercado. Mas é só quando eu estava dando aula sobre esse assunto, né? Eles perguntaram, mas e quando eu sou iniciante? Eu acabei de começar.
tem jeito de ter prova social? Aí eu falei, prova social sim. Não, autoridade. Isso. Desculpa, tem jeito de ter autoridade? Tem como. Por quê? Uma prova de autoridade que você pode dar é que você acabou de se formar, você está atualizado no mercado. Você nem precisa, nem tem a formação. Você começa a ser autoridade a partir do momento que as pessoas te reconhecem como isso e você pode criar isso através de dicas. Então, eu vou começar a criar, por exemplo, o podcast. O podcast é um requisito de autoridade. A gente está discutindo estratégias de alto nível. Então, Sim. Você pode, dentro da sua própria rede social, fazer dicas, gravar vídeos tutoriais, mostrar como faz. Tudo isso vai te ajudar a ter autoridade dentro daquela área. E se atualizar, né? Testar, refazer, voltar, né? Então, isso tudo é demonstrativo de autoridade. Nosso tempo acabou. Poxa. E tem um outro que é de novidade, mas, enfim, fica aí, vocês vão poder tirar dúvidas aí nos comentários. Entre em contato conosco, vai ser um prazer. Olha o CTA dela aí. Exatamente, é o CTA. A gente vai ter um prazer enorme de conversar com você. Até o próximo episódio. Estamos te aguardando no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.